qualidade de vamos vida. retomar aqui o período da tarde. Espero que vocês Deixe não o seu tenham corpo comido feijoada, reconhecer né? este Acho que vão começar benefício. dormindo. E quem vai Invel falar com é vocês agora é o única. nutricionista da equipe. E se ele souber que vocês comeram muito mal, vai ser ruim, né? Assim, ele vai agora pegar a gente no crime aqui. Para quem comeu pão de queijo, bolo de banana, né? Agora chegou o nutricionista. Então, o Marcos Leme, ele vai apresentar aqui, o Marco Leme vai apresentar aqui para nós a parte da nutrição, e contando, né, assim, o que ele veio desenvolvendo ao longo dos anos junto com a nossa equipe, o que ele vem fazendo com os nossos pacientes, mostrando uma área que, dentro da área da dor, ainda precisa ser mais explorada, né? Assim, então, mesmo dentro do evento, muita gente não sabe a importância que a nutrição tem também na reabilitação e para que a pessoa minimize a dor dela. Então, o Marco Leme está aqui para isso. Pode subir. Então, o grupo é teu. Você quer? Boa tarde. Eu vou falar, lógico que rapidamente, porque o tema da nutrição em dor ele é muito abrangente, apesar de a gente ter poucos estudos. Muito pouca gente estuda a nutrição na dor, mas já tem alguns estudos que vêm aparecendo e cada vez mais o que aparece é tratar o indivíduo com dor através da alimentação. Não tem efeitos colaterais e é muito mais barato do que a pessoa tomar remédio. Então, é fantástico se a pessoa, lógico, a pessoa tem que tomar os remédios que forem necessários, mas se a alimentação conseguir entrar de forma que a quantidade de fármaco ingerida seja menor, sempre vai ser muito favorável. Eu vou começar falando aqui de um tema, de uma coisa que chama um pouco a atenção, uma coisa que, pelo que eu fiquei sabendo, já foi abordada hoje cedo, já foi conversado um pouco, e a doutora Lin, ela é uma coisa que ela sempre gosta de falar. O que acontece com o nosso corpo em relação ao indivíduo que tem dor crônica e alimentação? Quando o indivíduo tem dor crônica, ele é um indivíduo que precisa consumir um pouco mais de calorias do que o indivíduo comum e um pouco mais de proteínas. Não sei se todos aqui sabem o que são proteínas. Proteínas são todos alimentos de origem animal, inclusive leite e ovo, são as fontes ricas em proteína. E leguminosas também têm bastante proteínas, que é soja, ervilha, grão de bico, feijão. Então, é só para ter uma ideia, porque às vezes a gente vai conversando, fala em proteínas, carboidratos, as pessoas não têm muita ideia. E o que acontece? O ser humano ele não faz reserva de proteína. Nosso corpo não tem reserva de proteína. A gente come, essa proteína ela é digerida e ela é distribuída para as mais de 200 funções que essa proteína pode ter no nosso corpo, ela vai ser distribuída. Dependendo do que a pessoa necessitar, a distribuição vai estar em um ponto ou outro. Então, são mais de 200 funções que a proteína pode fazer no nosso corpo. Uma dessas funções é ajudar na reparação muscular. Então, se eu não tenho proteína suficiente para fazer umas funções, ou funções que o corpo tem com mais importantes do que a reparação muscular, vai faltar proteína para a nossa musculatura. Por que isso acontece? Porque a gente não faz reserva. Nosso corpo tem reserva de gordura, isso quase todo mundo sabe, né? A gente consegue armazenar gordura facilmente, né? Em alguns órgãos, em algumas partes especiais do corpo e na gordura subcutânea. Carboidrato, que são os farináceos, as massas, frutas, tudo que tem açúcar, tem carboidrato, a gente consegue armazenar na forma de glicogênio no nosso corpo. Então, a gente tem uma reserva de aproximadamente 400 gramas. O que é 400 gramas? Para um indivíduo sedentário, daria para praticamente para o dia inteiro dele. Para um atleta, essa reserva vai durar umas 2 horas. Mas para o indivíduo sedentário, ele estando bem alimentado de carboidratos, o dia inteiro ele vai estar coberto
com o carboidrato. E gordura, como eu falei, a gente tem uma reserva. E a reserva no nosso corpo de gordura é tido como uma reserva infinita. Para eu queimar minha reserva de gordura, são meses e meses e meses. Dependendo do teor de gordura que essa pessoa tiver, são mais de anos. Já a proteína a gente não faz reserva. Então, o que ocorre assim? Estou falando, lógico, de uma maneira bem simplificada, mas é para a pessoa conseguir entender. O indivíduo tem dor crônica, muitas vezes essa dor é uma síndrome dolorosa miofascial, pelo menos no grupo, a maioria das dores que a gente acaba observando acabam sendo síndromes dolorosas miofasciais. Essa dor é uma dor basicamente muscular, né? E o indivíduo, então, precisaria ter um aporte maior de proteínas para essa musculatura, junto com todos os tratamentos que estão sendo feitos, se forem farmacológicos, fisioterápicos, o que for, essa musculatura conseguir ser reparada, ela conseguir regenerada. Então, para a pessoa conseguir fazer essa regeneração, a alimentação dela precisa estar muito bem equilibrada. O que eu vejo que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso comer muita proteína. Não, não é muita proteína. Um indivíduo comum, um brasileiro, a alimentação dele, ela já tem a quantidade de proteína suficiente. Mas o que acontece? Às vezes, ela está muito mal distribuída. O que a gente pega, principalmente para a pessoa que trabalha muito, os trabalhadores, que é a grande população que sente dor, normalmente eles acordam entre 3h30, 4h30 ou 5 da manhã. Saem de casa, muitas vezes não comem nada. Ou uma fatia de pão. Praticamente não tem proteína. Muitas vezes chegam no trabalho, não comem nada, ou comem uma fruta, de novo, sem proteína. E vai ter a grande refeição, que é o almoço. Normalmente, a maioria das pessoas faz um almoço rico. E as pessoas acham que, às vezes, compensa. O almoço consegue compensar as outras refeições. Eu trabalhei uma vez, fiz um estágio dentro da Sadia, só um indivíduo comia 12, 15 salsichas quando serviam lá por dia. Chegava a comer 20 quibes. Por quê? Conversando com ele, ele falou, na minha casa, eu não posso comer proteína à noite, que eu preciso dar para os meus filhos. Eu não tenho condição financeira para oferecer aos meus filhos. Então, tudo que eu como de proteína, eu como aqui na Sadia. E você olhando o prato dos outros, era muito similar. Muitas pessoas consomem uma grande quantidade de proteína no horário do almoço. E, às vezes, o café da manhã, os lanches que, porventura, vão fazer, e, muitas vezes, o jantar não tem proteína. E o nosso corpo, por não fazer reserva de proteína, vai acabar fazendo o quê? O que já foi dito aqui, consumindo a musculatura. Apesar dos nossos músculos não serem reserva de proteína, eles funcionam como reserva de proteína quando eu estou mal alimentado. Então, um indivíduo que está mal alimentado, como eu preciso de proteína para mais de 200 funções, tem funções como raciocínio, que é a neurotransmissão, digestão, transporte de oxigênio, entre outras funções que são primordiais. No momento que para o transporte de oxigênio, eu vou morrer. No momento que eu estou raciocinando e não tem neurotransmissão, eu também não faço mais nada. A tendência é eu ficar, desmaiar. Então, para essas funções, quando eu estou mal alimentado de proteína, o nosso músculo vai servir de reserva. E isso não pode acontecer de modo algum com qualquer indivíduo, muito menos com o indivíduo com dor. Senão, o tratamento dele vai ser comprometido. Não adianta o indivíduo com dor realizar uma série de tratamentos com uma série de profissionais, tomar um monte de fármacos, sendo que a alimentação dele está deficiente. Então, é importantíssimo essa pessoa ter uma alimentação razoavelmente equilibrada e balanceada. No folhetinho que vocês, acredito que todo mundo recebeu, lá tem uma parte de alimentação que não entra nada a fundo, mas ele fala mais ou menos como ter uma alimentação saudável no dia a dia, isso para trazer benefícios, justamente pode ajudar
a combater essa dor. Lógico que é uma informação simples, mas ela pode ajudar em muitos casos. Outra coisa que é muito importante ressaltar, indivíduos com dor tomam, na grande maioria, eles tomam uma grande quantidade de fármacos e, por muitas vezes, esses fármacos causam constipação intestinal. E daí, primeiro momento que eu tenho constipação, você vai procurar na internet alguma coisa, ou vai conversar com alguém, a pessoa fala, tua dieta precisa ser rica em fibras. Coma mais fibras, consuma fibras, tudo bem. O indivíduo deve consumir fibras. Problema, que se o indivíduo consumir fibra e não consumir uma certa quantidade de água acompanhada dessas fibras, pode ser que a situação dele piore. Em vez de ele ter benefício consumindo essa quantidade de fibras, ele pode ter uma prisão de ventre ainda maior ou dores ainda maiores. Por quê? Parte das fibras que a gente consome na nossa alimentação são fibras solúveis. Justamente, elas precisam dessa água ou elas consomem água para aumentar o bolo fecal. Então, eu preciso estar consumindo líquido constantemente. Outra coisa importante, tem indivíduo que fica o dia inteiro sem tomar água, chega em casa, bebe 1 litro de água. Lógico, é melhor tomar esse litro de água do que não tomar nada, mas o ideal é a pessoa de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora parar e beber um copinho de 200 ml. Lógico, tem dias mais quentes, tem dias mais frios, e não dá para a gente generalizar, você tem que tomar 3 litros de água por dia. Não, é difícil dizer. Tem indivíduos que fazem atividade física, tem indivíduos que não fazem, depende do ambiente de trabalho, depende da temperatura. Então, tem muita coisa que vai ter influência nessa situação. Mas eu posso garantir que 2 litros de líquido seria ideal. Às vezes as pessoas me perguntam, mas precisa ser água? Não, não necessariamente precisa ser água, mas também se a pessoa tomar refrigerante não vai ajudar. Lembrando que todos os refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola e alguns outros, eles constipam, eles prendem o intestino e prende bastante. Uma das coisas que mais prende o intestino é um refrigerante à base de cola. Maçã, aveia, dependendo do caso, dependendo das pessoas, banana, tem alguns outros alimentos que acabam prendendo o intestino. Mas refrigerantes à base de cola, junto com maçã, são as 2 coisas que mais prendem o intestino. Então, isso precisa também tomar muita atenção. Lógico que durante o dia, se a pessoa puder tomar água, é bom. Mas se ela quiser tomar algum suco, preferência sucos naturais, não sendo coados, melhor. Senão, a pessoa faz um ótimo suco. Se ela coa aquele suco, dependendo da maneira que ela coar, uma peneira muito fina, também as fibras vão todas embora. O que a gente costuma dizer, que o interessante é a gente comer a fruta inteira. Em vez de... Tem pessoas que têm muita mania de suco. Então, o consumo da fruta é importante. É importante a pessoa parar, ela mesma, pegar essa fruta, ela lavar ela comer essa fruta. Lógico, às vezes eu estou trabalhando, é complicado, nem sempre é fácil. Mas é importante a pessoa ter noção do que ela está fazendo, como ela está comendo essa fruta. Então, isso é muito importante a pessoa ela ter atenção. O outro fato que as pessoas têm que tomar bastante atenção, num caso de excesso de peso, quando as pessoas têm dores, né, isso que são provocadas por excesso de peso, o que elas precisam ficar atentas? Se são elas que preparam esse alimento ou se elas consomem fora. Mesmo se esse alimento é preparado dentro da residência dela, ela tem que tomar muito cuidado. Eu já tive o caso de uma família que a dona da residência, ela comprava 1 litro de óleo por mês para 4 pessoas. Eles eram todos magros, os indivíduos, normais, né, eutróficos. E daí ela contratou uma funcionária e orientou essa funcionária a ela comprar 1 litro de óleo por mês. E nos primeiros 2, 3 meses elas foram juntas ao mercado, que ela tinha tempo. Depois que a funcionária já pegou todas as habilidades, ela falou, não, agora a senhora vai sozinha e compra os itens que eu passei. Tudo bem. Essa senhora cozinhava, ela achava um absurdo cozinhar só com 1 litro de óleo. O que ela fez? Com o passar do tempo, foi para 5 litros de óleo.
Em 2 anos, se você juntar os 4 indivíduos da família, eles ganharam mais de 20 quilos. Porque se eu pegar, de 1 litro foi para 5 litros, se você pegar, praticamente dá para fazer a grosso modo 1 litro por mês por pessoa. Você faz isso ao longo do ano, certamente vai dar muito mais de 5 quilos. Lógico, essas pessoas não faziam todas as refeições em casa, todos os momentos, mas isso tem que prestar muita atenção. E prestar muita atenção com essa história de gorduras boas. Hoje em dia, a mídia, ela focou na gordura trans, né? Hoje em dia já diminuiu um pouco, mas um tempo atrás falava muito de gordura trans, até que a Anvisa fez uma portaria e foi proibido servir alimentos com gordura trans. As pessoas vão comprar hoje os alimentos, olham na embalagem, lá está escrito 0 gordura trans. A pessoa acha que está comprando o melhor alimento do mundo. O alimento pode ser horrível, pode fazer um mal infernal, mas se está 0 de gordura trans, a pessoa às vezes lê aquilo e acha que vai trazer algum benefício. 0 de gordura trans significa que vai ter um veneno a menos no alimento, mas pode ter conservante, pode ter corante, pode ter edulcorante, adoçante, tem mais um monte de coisa que pode fazer mal. E também pode ter outras gorduras que não são a trans, que também vão fazer mal. Então isso precisa prestar muita atenção. Tem muito se falado na mídia, às vezes, do azeite. Ah, comer azeite é bom, faz bem, traz benefícios à saúde. Eu concordo, mas a pessoa que está acima do peso, essa quantidade é uma colher de chá no almoço e uma colher de chá no jantar para temperar a salada. Não pode passar disso. Isso eu digo pessoas com excesso de peso. Se a pessoa não tem excesso de peso, ela pode consumir uma quantidade maior e muitas vezes, caso contrário, a pessoa tenha pouco peso, a gente até recomenda o consumo de azeite. Pessoas que estão em baixo peso, desnutridas, às vezes a gente orienta 2 a 4 colheres de sopa de azeite por dia. Ela põe na refeição, ou tem gente mesmo que toma. Então, isso tem que prestar atenção. Junto com o azeite, vem algumas coisas que às vezes a mídia vem falando bastante, mas fala mais na época de Natal, que são as oleaginosas. Castanha de caju, amêndoa, castanha do Pará, amendoim, macadâmia, todos esses. Ah, faz bem consumir? Ah, meu nutricionista disse, eu vi na televisão que eu preciso comer castanha do Pará, porque tem selênio, é antioxidante, é super bom. Tudo bem, mas não exceda 2 por dia para quem tem excesso de peso. Mais do que 2, mais da metade de uma castanha, de uma noz, é gordura. Então, eu não posso estar consumindo demasiadamente. Então, essas coisas, a gente precisa estar com muita atenção para ver. Então, a questão do azeite, a questão da pessoa que está preparando a comida, para ver quanto óleo ela está colocando, e quando a gente come fora de casa é mais difícil. Mas, às vezes, tem como perceber. Eu vou comer num lugar aquilo, eu vou comer num restaurante. Na hora que eu termino meu prato, eu olho para o prato, ele está cheio de gordura, ou, depende dentro do caso, aquele arroz que eu vou me servir, é possível olhar e ver que ele tem uma grande quantidade de gordura. Então, essas coisas que a gente tem que prestar atenção, que podem ajudar a pessoa que está com excesso de peso, que muitas vezes pode acarretar dores nos joelhos, nas juntas, nas costas. Isso daí, essa pessoa vai precisar perder peso, é uma forma dela ter uma ideia de como perder peso. E, às vezes, tem pessoas que me perguntam, existe um alimento que evite a dor? Existe alguma coisa que eu possa comer em específico que vai auxiliar no meu tratamento? Não tem nada em específico. O que existe são pessoas que têm certas deficiências, elas vão se beneficiar do consumo de tal alimento, ou mesmo da suplementação. Então, a pessoa tem deficiência de vitamina D, que hoje a gente sabe que é muito comum. A gente percebe que a pessoa que consumir a vitamina D, ela pode já ter alguns benefícios. Mas o indivíduo que está bem de saúde, não tem essa deficiência, se ele consumir alimentos ou suplementação com vitamina D, ele não vai ter benefício. Então, a gente sabe que alimentos, às vezes com ferro, vitamina D, vitamina B12, a vitamina, em alguns casos, a vitamina C, ômega 3, eles podem ajudar os indivíduos, mas vai ajudar o indivíduo
que está com alguma deficiência. Ele não vai conseguir ajudar o indivíduo que está bem alimentado. Então, isso é muito importante a pessoa prestar atenção. E também, de um tempo para cá, vem se estudando alguns suplementos alimentares, né, que podem ter algum benefício com a dor. Mas isso também é muito particular, vai variar de caso a caso. O que eu consigo adiantar para vocês, que tem um suplemento que é chamado creatina, que em alguns casos já existem relatos de pacientes com fibromialgia ou algum tipo de dor que consomem esse suplemento e tem algum benefício. E tem um outro suplemento, beta-alanina, que tem gente estudando que parece que tem algum benefício. Mas não adianta a pessoa ir lá comprar e tomar sem uma orientação. Essa pessoa precisa ver se ela precisa tomar ou se não precisa. Esse suplemento retém muito líquido, então se a pessoa tiver retenção de líquido não é bom. Esse suplemento faz a pessoa aumentar o peso corporal, às vezes em 5%, mais ou menos na faixa. Então, a pessoa pode tomar esse suplemento e pode ter alguma piora de dor. Então, essas coisas, não adianta a gente escutar aí, ouvir alguém falar e achar que eu vou ter benefício em ingerir. O que a pessoa que tem dor crônica precisa ter em mente? Que, no mínimo, ela tem que fazer 5 refeições ao dia. Quando eu falo 5 refeições, não significa que ela vai comer 5 vezes arroz e feijão. Ela tomando um bom café da manhã, que é composto de uma fruta, uma fatia de pão integral, dependendo da pessoa, 2, algum laticínio ou alguma fonte de proteína. No lanche da manhã, uma fruta, de novo. Almoço, arroz, feijão, daí legumes e verduras à vontade, a salada também à vontade. No caso, às vezes uma fruta de sobremesa. Mesma coisa, lanche da tarde, uma fruta, e depois a pessoa realizar um jantar similar ao almoço. Daí as pessoas falam, não, mas no jantar eu posso comer a mesma coisa que o almoço? Pode. Ah, mas não vou engordar? Não, dependendo de como foi seu dia, dependendo se fez atividade física, não, trabalhou até tarde, depois que você janta você faz alguma coisa. Às vezes eu preciso diminuir um pouco a quantidade, mas não há motivo para restrição no jantar. Às vezes a pessoa faz restrição de carboidrato. À noite eu só como uma proteína com salada. Para quem tem dor, isso não é interessante, não é uma estratégia boa. Porque quando eu começo a fazer a restrição do carboidrato, o meu corpo também, da mesma maneira que a proteína ele precisa do carboidrato para inúmeras funções, essa proteína ela entra no meu corpo, mas ela começa a ser quebrada para fazer a função do carboidrato. Então, eu quebro a proteína para ela utilizar ela de uma forma de carboidrato. Então, mais uma vez, eu vou estar comendo a proteína, mas ela não vai estar conseguindo fazer a sua função vai ser desviada. Então, é importante que a pessoa consuma algum tipo de carboidrato. E quando eu falo carboidrato, é muito importante frisar, porque eu fui dar uma aula, acho que mês passado, mês retrasado, e daí um médico me questionou, não, mas você está dizendo, é comprovado cientificamente que a ingestão de carboidratos causa inflamação, causa obesidade, pode causar câncer. Você está falando para comer carboidrato? Eu estou falando para comer carboidrato, sempre que na minha fala eu cito algum tipo de carboidrato, são grãos integrais, é o carboidrato integral. Então, a pessoa, dentro do possível, ela tem que comer o arroz integral. Ou se ela comer o arroz branco com feijão, não é tão mal, mas sempre que ela puder comer o grão integral, o número de nutrientes que ela vai estar ingerindo é infinitamente maior do que o grão branco. O grão branco, que é o arroz, o trigo refinado e o açúcar, ele não traz nada para o nosso corpo a não ser caloria. Benefício zero. Na nutrição a gente chama esses alimentos de caloria vazia. Ele não fornece nada a gente. Alguns estudos dizem que eles até conseguem carregar alguns tipos de nutrientes por causa da química que está envolvida no branqueamento. Porque quem já viu o arroz integral sabe que ele não é branco. Mesma coisa com açúcar. Então, tem química no meio. Essa química
traz malefício à nossa saúde. Então, sempre que possível, a pessoa tem que comer grãos integrais. E aqui não adianta a gente se enganar. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, eu posso chamar pão integral um pão que tem 50% dos grãos integrais. Então, se eu tenho metade só dos grãos integrais, então eu tenho 50% farinha branca, 50% grão integral. Eu chamo ele de pão integral. Então, a pessoa precisa ter ideia que isso não é um pão 100% integral. Existe no mercado pães que a gente compra que no rótulo está lá, 100% integral, feito na sua totalidade com grãos integrais. Esse pão é 100% integral. E a diferença é muito grande. Para vocês terem uma ideia, um pão branco praticamente não tem proteína, o pão integral tem uns 2 gramas e o pão 100% tem 4 gramas. Com fibra também é parecido, vai para uns 2 gramas no pão integral e quase 5 gramas no 100% integral. Então, a diferença é muito grande. Então, isso precisa ter atenção. É muito importante. Se a pessoa conseguir introduzir aqueles arroz 7 grãos na alimentação, é muito bom. Às vezes a pessoa fala, é caro. É caro, mas se eu for comprar no mercado, você vai lá na zona cerealista, ele vai vender o quilo dele um pouquinho mais caro do que eu compro num mercado normal o arroz branco ou o arroz integral. Então, a gente consegue encontrar lugares baratos. Então, agora eu vou aqui terminando essa conversa que eu tive com vocês e acho que eu vou confirmar com a Adriana se tem um tempinho para se alguém tiver alguma dúvida. O microfone já está vindo. Oi, meu nome é Etienne, eu sou vlogger e secretária da Abrafibro, e eu gostaria de tirar uma dúvida. Tem uma pesquisa americana afirmando que a redução do glúten na dieta é possível amenizar as dores de fibromialgia. A pesquisa foi só sobre fibromialgia, não abrangia outras dores crônicas. Isso tem alguma comprovação? Existe algum estudo aqui no Brasil sobre isso? Eu nunca ouvi falar eu não tenho conhecimento desse estudo. Uhum. Depois eu até vou passar meu e-mail, se você souber exatamente. Se você da puder íntegra. mandar esse estudo. Aqui no Brasil tem uma mania, né, de restrição ao glúten. Eu posso dizer no Brasil. Fora do Brasil também tem um pouco, mas no Brasil tem, né, muita gente fazendo restrição ao glúten. Eu não vou entrar muito nesse tema. O que eu posso dizer é que o Conselho Regional de Nutrição, e, se eu não me engano, algum outro órgão agora, eles publicaram um parecer dizendo que o nutricionista que passar uma dieta restrita em glúten para o paciente, e o paciente não tiver nenhum exame que comprove essa necessidade de restrição, ele pode ser severamente punido. Resumindo, não tem motivo para tirar o glúten da dieta. Em casos específicos, daí eu não posso afirmar. Esse estudo eu não tenho conhecimento, então eu não posso dizer. Então eu vou ler esse estudo, daí depois a gente conversa. Continuando esse assunto, eu tenho fibromialgia e meu psiquiatra recomendou que eu tirasse o glúten. Faz 2 meses que eu tirei. Acho que eu posso dar 80% de melhora na dor. Então, eu acho que vale a pena. Então, nesse caso, como eu disse, eu não tenho conhecimento em relação à fibromialgia, mesmo porque os estudos são muito escassos. Não sei se esse estudo é recente ou não. Ah, tá. Entendi. Então, o estudo é recente, eu não tenho conhecimento, mas se já tem relatos, né, isso que eu acabei não falando aqui quando eu comentei, existem pacientes que, mesmo que tenham algum alimento que, no geral, não cause mal a ninguém,
esse paciente pode ingerir esse alimento, pode aumentar a dor dele. Um dia teve um paciente aqui que ele cismou com a gente, ele falou, se eu tomo Guaraná, minha dor aumenta muito, eu parei de tomar Guaraná, melhorou bastante. Eu não vou achar que ele está inventando. No caso dele, é. Então, a pessoa que tem dor, ela pode ficar atenta. Se, por acaso, ela come feijão todo dia, ela ficou uma semana sem comer feijão e a dor dela melhorou, com certeza tem uma relação. Então, nesses casos, é bom prestar atenção. Nesse caso específico de fibromialgia e glúten, eu não posso afirmar, mas se 2 pessoas aqui na sala falaram que já tiraram, já teve melhora, deve ter uma relação direta, sim. Então já tem 3 pessoas, então com certeza já. Chocolate, dependendo do tipo de dor, a gente sabe que para quem tem cefaleia, enxaqueca, quando a pessoa tira chocolate, em muitos casos tem melhora. Então, se a pessoa tem cefaleia ou enxaqueca, a retirada do chocolate é um dos principais fatores. Chocolate, o vinho, algumas bebidas fermentadas, alguns tipos de queijo. Isso daí é comprovado já cientificamente. Oi, meu nome é Alina, eu sou fibromialgica também. E eu queria perguntar, seguindo a linha da questão do glúten, com respeito à lactose, porque eu não sei se há estudos nesse sentido. Eu sei que tem pessoas que são intolerantes à lactose, tem pessoas que têm alergia leve, que não é a mesma coisa que a intolerância, mas causa inflamação e tal. E tem algumas correntes que afirmam que a dieta sem lactose melhora muito a dor. Eu imagino que isso seja também uma questão bastante pessoal. Tem muita gente que relata melhora, mas talvez não seja para todo mundo. Mas tem algum estudo nesse sentido, alguma coisa assim? Eu nunca vi. Isso que eu digo, os estudos de dor e alimentação são muito recentes. E quando a gente pega algum estudo, muitas vezes fala assim, o grupo tal melhorou da dor. Melhorou. Mas a gente tenta ver o estudo, eles nunca relatam direito quais alimentos que foram tirados, quais que não foram. Às vezes fala, a vitamina X ajudou. Daí você tenta buscar se a pessoa tinha deficiência, se a pessoa não tinha, o quanto foi dado de vitamina também não aparece. Então, eu não posso afirmar nada em relação à lactose. O que eu posso afirmar em relação à lactose é que o CRN, logo depois que publicou essa questão do glúten, também publicou da lactose, falando que não há motivos para a gente fazer restrição à lactose se o indivíduo não tem algum tipo de intolerância. Então, para indivíduos que têm intolerância, isso é óbvio, ele tem que fazer uma restrição, mas não é. Às vezes a restrição, a intolerância é leve, ele pode fazer um consumo, às vezes precisa tirar o leite, não precisa tirar o queijo, então é caso a caso. Eu sei que foi sancionada ontem, se eu não me engano, ou segunda-feira, o presidente interino Michel Temer ele sancionou uma lei que vai obrigar os alimentos agora a colocar qual é a quantidade de lactose que tem no alimento. Então, é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas que têm a intolerância, né? Na verdade, a alergia, normalmente, que a pessoa tem alergia já é a proteína do leite, não é a lactose. Na maioria dos casos, né? Então, é diferente. Uma coisa é alergia, a outra é intolerância. Ainda nessa temática da fibra, mas, na verdade, trabalhando com outras doenças que também geram dor, doenças reumatológicas e autoimunes, o Dr. Cícero Coimbra tem uma equipe que vem fazendo um trabalho há mais de uma década com o tratamento desse tipo de doença com vitamina D em altas doses. Quando eu digo alta dose, eu digo 50 mil para cima por dia. E eu queria saber se você tem acesso a esse estudo ou não. Eu fiz esse tratamento por um tempo, ajudou bastante. E eu sei que ele tem efeitos fantásticos para a esclerose múltipla, que não é o nosso foco aqui, mas tem até reversão de danos neurológicos. Queria saber se você chegou a dar uma olhada nesse estudo. Esse estudo, a princípio, esse estudo eu não tenho conhecimento com essas altas doses. O que eu já vi, já uns 3, 4 estudos que afirmam que a suplementação de vitamina D causa benefícios para indivíduos com determinados tipos de dor. Mas nos estudos que eu vi, na maioria dos casos, eles falam
na pessoa, normalmente, ela tem já deficiência de vitamina, que hoje em dia é muito comum, né? Não sei, aqui no HC e na clínica, principalmente, eu acho que 80% das pessoas que fazem o exame, a vitamina D já dá baixa. Então, esse estudo eu não conheço, mas eu já vi 3 diferentes estudos que a vitamina D auxiliou no tratamento de dor. Você quer que eu te passe por e-mail? Depois eu vou deixar meu e-mail. Se alguém puder anotar e que tiver esses estudos, puder me mandar, é marcoleme@hotmail.com. Eu agradeço. Daí a gente conversa, tira as dúvidas e pode tentar entrar um pouco mais a fundo nessa questão. Só uma coisa, gente, se alguém resolver tomar vitamina D sem orientação médica, o que eu não recomendo, pelo amor de Deus, acima de 30 mil por dia, tem problemas de hipercalcificação. Não façam isso sem orientação médica. Que ela tomou. O que a gente tem que prestar muita atenção, saiu até um estudo ano passado. As pessoas tomam vitamina, hoje já no Brasil, que é um dos maiores consumidores de suplementos, de uma forma deliberada, sem ir no médico, ela vai na loja de suplementos, compra e toma. E alguns estudos já mostram que a suplementação, quando não é recomendada, ela pode até fazer o efeito contrário. Fizeram um estudo com pacientes com câncer de próstata, que tomavam vitamina E, e os pacientes que estavam tomando suplementação, o índice de câncer até aumentou. Nossa. Então, essas coisas tem que prestar atenção. Por causa que é vitamina, a pessoa acha que vem do alimento, pode tomar à vontade. Hoje em dia não tem prescrição para a ingestão de vitamina, então as pessoas tomam deliberadamente. E muitos estudos mostram que a ingestão de vitamina de forma descontrolada, ela ela é prejudicial à saúde, acarretando em diversos tipos de doença. Tá. Marco é o seguinte, voltando aos grãos integrais, porque quando a gente compra em supermercado, não precisa lavar, inclusive aqueles 7 grãos. Mas agora comprar a granel, como que fica? Tem que lavar, não é? Tem que lavar. Então, mas é aqueles grãos que ficam, parecem uns fiapinhos, como eles. É complicado. Quando a gente complicado, compra esse mesmo no mercado, dessas marcas, é só a gente jogar na panela e cozinha, é bem mais fácil. Mas eu compro lá na zona cerealista a granel mesmo, e daí tem que separar, na verdade, tem que separar tudo. Os grãos, né? Porque vem com pedra mesmo, vem com bastante pedra, tem que separar bem. E tem que lavar. E lavar. Tá. Obrigada. Porque ele vem bem sujo mesmo. Tem. Tem. Oi. Só para complementar, eu sou a 4ª pessoa que cortou glúten e teve uma melhora. Eu não cortei à toa. Eu descobri que eu tenho uma alergia ao trigo. Eu tinha uma dermatite muito séria, que depois descobri que tinha origem no consumo de trigo. Eu parei de consumir o trigo, a dermatite sumiu. Eu parei de ter a dermatite. Consequentemente, eu percebi que nesse ano, tem um ano que eu cortei, as minhas dores diminuíram. Tive uma melhora no quadro de dor. Mas a minha pergunta é assim, né? Hoje eu não consumo farinha de trigo nem nada que tem glúten, porque eu ainda não consegui saber se é só ao trigo ou se é ao glúten. Certo. Então, eu cortei tudo. E aí eu tenho um conjunto de farinhas, né, para fazer os preparos. E aí a minha dúvida é assim, você está falando de farinha branca, né? Os polvilhos, os amidos, se eles são considerado farinha branca. É considerado farinha branca. Mas, por exemplo, não tem polvilho integral. É difícil. Eu imagino que agora, para fazer as preparações, dependendo da preparação, fica mais difícil. Dependendo das receitas, acho que pode ser a aveia, né? Então, como eu não sei se o meu problema é com trigo ou com glúten, eu não consumo aveia, porque a aveia sem glúten ela custa muito caro. Tá. Você não tem aveia nacional sem glúten. Tá. E ela custa em torno de R$20 o quilo. Então, eu não consumo aveia, né? Mas eu consumo, assim, eu vou fazendo um mix de farinha para conseguir um valor nutricional e para que a coisa fique saborosa. Perfeito. Só que, assim, a maioria são farinhas brancas. Eu consigo a farinha de arroz integral. Aí eu uso um pouco de farinha de castanha, farinha de banana verde para
para melhorar o valor nutricional, mas não tem jeito, então. Não tem os jeito. polvilhos, os amidos são farinhas brancas. Utilizando farinha de castanha, essa farinha de banana, daí elas já vão estar suprindo parte. Linhaça, que são as farinhas que eu uso. A E farinha de minha linhaça. outra dúvida é se existe alguma coisa relacionada à deficiência de vitamina B. Tem. Não D, B. Tem. Complexo B para dor. As vitaminas do complexo B, quando a pessoa tem deficiência, ela tem aumento de dor. Isso daí já é comprovado. Já tem. Mas isso que eu digo, quando eu pego os estudos e vou ler, ela cita, mas às vezes fala vitaminas do complexo B, mas não fala exatamente qual, não fala o mecanismo, não fala o porquê, mas a deficiência de vitamina B, ela tem relação direta com a dor, sim. Eu fiz essa pergunta assim, porque muitos anos atrás eu tive um problema de displasia mamária e o mastologista me receitou vitamina B. Ele disse que eu tinha que tomar, né? E de tempos em tempos eu tenho esse problema de displasia recorrente. Então sempre que volto eu consumo novamente a vitamina B. E esse ano eu voltei a ter as displasias, voltei a consumir vitamina B e eu estava com bastante dor e eu percebi que melhorou. Não, tem relação, sim. Mas é tudo muito individual. É, individual, e você não tem uma coisa assim exata, o consumo de tanto, não tem nada. Infelizmente, pouca gente estuda nutrição e dor, muito pouca gente, assim, cientificamente. Certo. Obrigada. Acho que é só. Então, obrigado pela atenção. Se alguém tiver uma dúvida, depois, se quiser mandar no e-mail, pode ficar à vontade. É marcoleme@hotmail.com. O pessoal da Físio vai trazer agora, fazer um trabalho com vocês, para vocês acordarem, porque vocês estão com uma cara de sono. Então, volta a equipe de Físio aqui. Vocês têm dentro da bolsa? Já vai de cara? Olhar o que tem na bolsa ou não? Vocês falam? Não esquece, não olha nada na bolsa. Tá? Quem não tem bolsa, avisa só, levanta a mão, para a gente poder passar uma bolsa para vocês. Tá? Então, pessoal, microfone é a Viviane, que a gente não tinha apresentado ainda. Está aqui. E Vinícius, vamos subir aqui. Todo mundo tem suas manias. Tem gente que dorme o dia todo. Tem gente que vira à noite. Tem gente que só dorme se for de luz acesa. Tem gente que se cobre todo. Tem gente que não. Tem gente que adora dormir sozinha. Tem gente que só dorme abraçadinha. Todo mundo tem suas manias. A gente tem a nossa. Temos mania de conforto. Mania de contar com a maior linha de produtos para bem-estar do Brasil. Junte-se a nós nessa mania. Conheça os produtos Teva. Bom, para a gente começar efetivamente a nossa parte, primeiro eu queria conversar um segundinho com vocês. Uma coisa, a gente conversou um pouquinho de crenças, de acreditar, de ler aqui, de ver ali e tal, e eu queria ver de vocês, ouvir de vocês algumas coisinhas. Primeiro, o que é fisioterapia para nós? O que é fisioterapia para vocês? Quando vocês pensam em fisioterapia, eu acredito que a maioria fez, em algum momento, fisioterapia, né? Já tiveram a experiência. Então, o que é a fisioterapia? Reabilitação. Aprendizado. Legal. Acho que a gente falou muito em alguns objetivos. Agora, de que maneira? Como a fisioterapia pode trabalhar nisso? O que vocês esperam da físio quando vocês vão para a físio? Melhorar, ajuda, fazer movimentos, estamos começando a melhorar. Harmonizar da forma correta. Parceria entre o paciente e o fisioterapeuta.
Legal, estamos começando a melhorar. Só eu? Equilíbrio. Melhorando, estamos chegando no ápice. Só eu estou animado? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, né? A gente começar a colocar hábitos diferentes, uma maneira de pensar diferente. Fisioterapia, muita gente chega para a gente, pô, estou esperando na física aquela parte boa, aquela coisa legal, que é o fisioterapeuta chegar, mexer ali, mobilizar, fazer uma massagem, um choquinho, um calorzinho, né, aquela parte agradável. E aí a gente faz um retrocesso, vamos voltar um pouquinho no ponto inicial e vamos lá no termo, fisioterapia. O que é a fisioterapia? Terapia física, do corpo, movimento. E a gente está defendendo aqui que o importante é se movimentar, certo? Então, duas coisas que eu queria deixar para vocês. A importância desse se movimentar, só que eu não consigo movimentar por vocês, certo? Nosso papel é mostrar o caminho. E aí, a partir disso, vocês desenvolverem, junto com a gente dentro do raciocínio, dentro de um planejamento, né, desenvolverem as tarefas. E com isso, vocês irem mudando os hábitos. Vocês têm uma parcela importante nessa relação, certo? Um segundo ponto que eu gosto de falar é... Toda informação que a gente passa é comum, os médicos eles escrevem, né, passam uma receita médica, então vocês levam para casa. Nós não temos esse hábito, não temos essa logística de escrever. Se bem que a gente ainda está aprimorando, fazendo apostilas, mandando para pacientes para aprimorar isso. Mas nós não temos esse hábito. Então, dentro dessa relação, as orientações que nós passamos vira uma responsabilidade dos pacientes, uma responsabilidade de vocês, de colocar em prática aquilo. Porque, lógico que no começo sempre é difícil, mas a partir do momento do treino é que vai fazendo diferença no corpo, tá? Então, agora, a gente vai colocar um vídeo e começar a nossa parte prática, tá bom? Que, inclusive, já é a primeira orientação, se torna responsabilidade. Acabamos de ver alguns produtos destinados à qualidade e conforto para as nossas noites tranquilas de sono. Você pode pensar, mas será que eu, que tenho dor, posso utilizar desses produtos? Outro detalhe que é muito importante e fundamental é como utilizar esses produtos para a nossa saúde e faz muita diferença no processo da reabilitação. Você pode me perguntar, como faço para dormir melhor? Como escolher o travesseiro e colchão adequado? Saber como dormir melhor será fundamental para o controle da dor. Devemos escolher um bom colchão e travesseiro. E dentre as várias opções existentes no mercado, indicamos os colchões de mola, com uma camada de látex em cima, nem muito firme e nem macio demais. Ele precisa acomodar nosso corpo, principalmente as regiões mais pesadas, como o quadril e o ombro. Para os travesseiros, também de látex, porque o látex é um material que tem o menor índice de deformação, privilegiando a sustentação e repouso durante o nosso sono. Vamos conhecer os 6 passos importantes para um bom posicionamento para dormir. A melhor opção é a posição lateral, porque tem menos pressão na região da coluna, assim músculos e ligamentos não são sobrecarregados. O travesseiro é para a cabeça e não para os ombros. Vamos preencher o espaço entre a base do pescoço e o ombro, para dar mais conforto durante o sono. Não deite sobre o ombro. Leve um pouquinho para frente. O ombro de cima precisa de um apoio para que os músculos possam relaxar. E para isso, um travesseiro pode preencher a largura do ombro, dando melhor apoio e também dando uma sustentação para o tronco. Vocês já ouviram falar sobre colocar uma almofadinha entre os joelhos? Pois é, está quase certo. Para que os músculos do quadril fiquem relaxados,
É importante um apoio entre as pernas, porém, do joelho até os pés, mantendo assim no mesmo nível que o quadril. Para alinhar melhor o tronco, leve o seu quadril para baixo e para trás. Esses foram os 6 passos para uma boa posição para dormir. Uma boa opção é o travesseiro de corpo inteiro. Esta opção dará maior conforto ao seu corpo e uma ótima noite de sono. Então, isso foi só uma revisão. É dessa maneira que vocês dormem? Não? Os estímulos negativos e positivos. Lembra dos estímulos negativos e estímulos positivos? Então, durante o sono, além da importância que foi citado, né, além de relaxar o músculo, o sono também é importante para as fases. Né? O sono tem fases. E você só vai conseguir atingir as fases se tiver um bom posicionamento. O bom posicionamento, ele mantém, além do músculo relaxado na posição neutra, né? não estirado, e quando está estirado, o sistema nervoso manda informação, né, para o músculo voltar. Quando acontece isso, você não está passando as fases do sono. Né? Só vai passar se o músculo realmente estiver lá relaxado. Aí sim, você vai conseguir atingir as fases do sono e preparar o seu corpo para o dia seguinte. É isso. Tá? Então, a gente dividiu de forma bem simplificada cada passo. Inclusive, está na apostilinha também. Do jeito que a gente explicou, está escrito. Tá? Se tiver dúvida, está ali. E tem que praticar. Né? Porque no início vai ser meio complicado. Né? É estranho. Mas, assim, porque tornou um hábito dormir de uma outra forma. Né? E, para isso, para a gente mudar esse hábito, a gente precisa colocar coisas novas. Para colocar coisas novas, a gente aprende e pratica, até tornar um hábito. Certo? E outra coisa que é importante também. Né? A gente dormiu bem, a gente atingiu todas as fases do sono, e quando a gente acorda disposto. Né? Tipo, descansei. Quando isso não acontece, parece que você trabalhou a noite toda e já acorda cansado, logo cedo. Ok? Quando a gente está disposto, a musculatura vai trabalhar melhor. Tudo mais em equilíbrio. Né? Várias pessoas já falaram, né? Buscar o equilíbrio do corpo. Começa aí, a partir do sono. E para que isso é fundamental para o movimento? Porque a gente vai se movimentar o dia todo. E vai depender muito da qualidade desse movimento. Aí você fala assim, mas quando eu faço caminhada, eu me sinto bem. Outras pessoas vão falar assim, quando eu faço caminhada, eu sinto dor. Tá. O músculo, para que ele foi feito? Ele foi feito para dar estrutura, para segurar os ossos, né? E também para movimentar, para a gente conseguir fazer os nossos gestos. E quando existe alguma alteração, dependendo do que for, né? O gesto vai ser completamente diferente. Você vai começar a sobrecarregar. Lembra que o doutor lá atrás ele falou da síndrome dolorosa miofascial? Começa por aí também. Tá? E você vai começar a adquirir sinais e sintomas de musculatura dolorida. Né? Como a gente identifica? Com os pontinhos. Tá? O músculo que tem esses pontinhos, o que acontece? O que acontece? Ele vai alterar. Imagina assim, cada músculo tem a sua função. Cada músculo ele dá suporte para o outro trabalhar, para você construir um gesto. Então, para eu ficar de pé, os meus pés estão firmes, minha tíbia está lá na frente, e vai gerando força até chegar no quadril. A gente precisa dessa força para quê? Para a gente conseguir manter o nosso tronco. Agora, se eu não fico bem lá no pé, o que vai acontecer? A minha coluna ela vai começar a adaptar. É nessas adaptações que começam a gerar dor. Certo? Ok, vamos lá. Só para vocês poderem observar o que ela está falando. Vamos supor, ela deu o exemplo antes do almoço de buscar um copo d'água, não foi? Então, na hora de buscar um copo d'água, como é que ela vai fazer o gesto? Ela vai e pega a água. Agora, ela está falando de uma lesão muscular que está acontecendo. Né? O que acontece? Quando a gente abre um corpo,
que a gente vê quando abre o corpo humano? A gente vê tudo vermelho? A gente vai ver branco, porque cada músculo dentro tem uma fáscia, um tecido que recobre. E aí, o negócio é o seguinte, vamos supor que ela dormiu mal ali, toda torta de noite, e aí ela criou uma tensão aqui para se proteger, né? Aí o músculo fica aqui. Só que a face está conectada. Na hora que ela vai fazer o movimento ali de buscar o braço, buscar o copo com o outro braço, você começou com o outro, ela já vai ter que fazer um movimento diferente. Está igual? Façam vocês. A gente levanta o braço. Vamos todo mundo levantar o braço direito. Isso. Agora, volta, pega na camiseta, puxa para baixo o outro lado, o lado esquerdo. Não tem nada a ver com esse. E aí a gente levanta o braço. Foi a mesma sensação do movimento? Precisou ser diferente. E aí a gente vai fazer o exercício, a gente vai lá na nossa série de exercício e vai ficar fazendo repetição. Não foi diferente o movimento? Quer dizer que o corpo ele já precisou se reorganizar para executar. E aí, nessa execução reorganizada, o músculo que não deveria estar trabalhando tem que trabalhar, certo? E aí a compensação acontece, que é isso que a gente está tentando trazer. São músculos que não deveriam fazer. Né? Os músculos eles trabalham em conjunto, eles dão o apoio para o outro gerar o gesto. Certo? E aonde ele se apoia, é isso importante. Então, quando a pessoa fala, teve colegas que falaram que vou para físio e quando eu vou fazer o exercício, gera mais dor. Aí o colega fala que tem que sentir dor. Mas, assim, depende de como que é essa dor. Será que é a dor que eu vim tratar ou é a sensação do músculo que trabalha? Né? São coisas bem diferentes. E, assim, e não tem que ficar sentindo dor, não é isso. Né? A gente tem que buscar o equilíbrio. Quando a gente pega esse paciente, a gente avalia e tenta entender por que aquele braço ele não está fazendo os gestos adequadamente, por que o paciente não consegue agachar, o que está acontecendo, por que o ilíaco está mais preso, né, que é o quadril, por que o ombro está travado. Né? E, nessa associação, a gente faz a nosso raciocínio biomecânico e a gente vai dar base para construir o gesto. Esse é um ponto. Tá, aí a gente passa orientação também assim para casa, né? Porque não é só a gente soltar, né? Não é só a gente. O paciente também, a importância quando a gente passa a orientação para o paciente é que quando ele faz, ele começa a se autoconhecer, né? Quando a gente se cuida, né? A gente faz a bolinha, a escovação que a gente vai passar, a gente está dando informação para o músculo, para o cérebro, né? A gente começa a melhorar a nossa percepção. E, com o tempo, que vai começar o movimento, a gente começa a refinar cada vez mais. E, na hora que você começa a fazer um gesto que não era para acontecer, seu cérebro já vai captar e fala, olha, não é isso. Tipo, a gente orienta a sentar, né? Aí vocês dão uma escorregadinha, porque está desde cedo sentado. O que acontece? Quando você aprendeu, o seu cérebro já sabe o que é, né? Isso já tornou um hábito. Daqui a pouco você vai voltar e falar, olha, isso não é legal, você volta. Isso vai tornar o nosso hábito. Então, não é aquela coisa que você tem que pensar o tempo todo. O problema dos pacientes que eles falam que é muito chato você ficar lembrando de tudo. É porque no início tem que fazer, até tornar um hábito. E tá. Aí o músculo saiu da função dele, né? Modificou todo o movimento. E como que eu posso relaxar esse músculo? Né? Imagina, sabe aqueles pontinhos que o doutor falou, quando aperta e gera dor? Isso é um ponto gatilho. Né? São microcontraturas que ele acaba gerando uma alteração da função dele, porque fica ali. Tem a diminuição de circulação local. E como que a gente pode fazer no início para diminuir isso? Inativação de pontos gatilhos, com bolinha, que é essa bolinha que vocês receberem no kit. Isso. A de tênis. Não, que se fosse muito... Imagina assim, se está um ponto dolorido, né, você tem que manter uma pressão. Né? Essa pressão que a gente vai gerar com a bolinha é justamente para gerar uma diminuição de circulação ainda maior para conseguir relaxar o músculo. Tá? É bem simples assim. Aqui não tem como todo mundo deitar. Né? Mas, em casa, procura deitar numa superfície mais firme, tipo... em cima de um tapete ou num colchonete, dobra o cobertor, não sei, para só não machucar, né?
e vocês deitam de barriga para cima, com a perna dobrada, e acham os pontinhos doloridos, que não vai ser tão difícil assim. Mas é músculo. Quando a gente fala para relaxar músculo, é músculo, não é osso. Tá? Achou o pontinho, a gente mantém a pressão até a dor aliviar de 80% a 100%. Se você pegar para fazer, você tem que fazer até o finalzinho. Vai doer no início. Se você tirar antes, esse ponto vai ficar lá, mandando dor, e depois vai ter que tomar analgésica. Essa não é a ideia. A ideia é relaxar. Oi? Aí, como a gente está numa situação que não dá para deitar, a gente tentou adaptar um pouquinho. Então, a gente vai fazer assim. Então, essa é a posição, né, que vocês podem fazer no bumbum e na região do ombro, que também tem osso, tem músculo, né, entre a coluna e a escápula. Na região do ombro, também aqui embaixo. Ficar parada. Achou o pontinho, mantém a pressão. Se você fazer um movimento, isso vai gerar só dor. Lembra que os receptores estão ali, estão super sensíveis? Imagina você pressionando ali e mexendo. Isso eu acho que não vai ser legal, né? Ok. Aí, então, a gente vai fazer agora, sentadinha. Oi? Isso aqui, ó. Vou mostrar aqui nela. Vai ser de... Vamos fazer de ladinho aqui? Assim mesmo. Enquanto ela vai mostrando, vocês podem ir fazendo vocês, hein? Olha só. Sabe o ossinho que está no bumbum? Vocês normalmente precisam sentar sobre eles? Então, é isso. Tem que sentar sobre ele, né, para manter o equilíbrio. Mas, às vezes, a gente tenta sentar sobre o ossinho, mas por conta de encurtamentos musculares, às vezes é difícil, né? A gente orienta e fala, olha, quando eu sentei em cima do ossinho, doeu mais, né? É lógico, quando a gente imagina assim, o músculo está tenso, a gente tenta voltar, mas o músculo está tão tenso que ele, né, estirou ainda mais. Deixa eu e sentiu. Só uma coisinha. O pessoal daí consegue ver aqui, se fizer aqui? Então, vamos colocar aqui, porque aí daqui não consegue enxergar. Nossa, pesado, né? Então, assim, sabe o ossinho? Encontraram? A gente vai colocar lateral da coxa, aqui. Tenta encontrar esse aqui, ó, esse ossinho aqui, chamado trocânter. O trocânter. E desliza a bolinha até chegar na lateral do isquio, que é o ossinho que é onde vocês sentam. Aqui, ó. Trocânter, né? Pode fazer. Trocânter. E vai deslizando até chegar no isquio. Você tem que colocar lá debaixo do isquio. Fica aí um pouquinho. Descruza a perna. Deixa o pé bem mais apoiado. Ok? Todos desencostem. Vem para melhor. frente, escorreguem na cadeira, até vocês encostarem o pé no Porque chão. essa cadeira, além de passar mais para trás, vai ser difícil sentar sobre o isquio. No ossinho do bumbum. Aqui embaixo. Achou o bumbum? O ossinho? Nós temos alguns físios andando por aí, tá? Isso. Então, vocês podem olhar que vai ter pessoas Aqui, aí ó, passando colocou perto. a bolinha aqui e foi lá embaixo, na lateral do ossinho. E mantém ali a pressão. Fica sentadinha sem fazer nada. Fica ali um pouquinho. Fica parado ou em movimento, Vivi? Fica parado. Fica parado. Pode ser uma bolinha macia? Pode ser Assim, bolinha macia? vamos, ó. Para a gente atingir o nosso objetivo, vamos ter que fazer o seguinte. Olha aqui, ó. O isquio ali embaixo. Mostra aqui com a setinha. O isquio do bumbum. E aonde vocês estão, ó, tem que colocar a bolinha, na onde está a setinha ali, ó, naquele músculo ali, tá? Mas assim, para a gente atingir o nosso objetivo aqui, assim, vocês precisam se concentrar para poder sentir, ok? Porque depois a gente vai pedir para comparar um lado com o outro. Então, assim, silêncio. Vamos ficar mais assim, ó, vamos perceber o que a gente está fazendo. Esse é o mais importante. A gente vai ficar um pouquinho e depois a gente vai pegar essa bola e deslizar ele para frente do ossinho. Vai ficar bem assim no finalzinho da coxa aqui. Aqui, bem debaixo da coxa. E é uma região bem confortável. Isso, achou o ossinho, deslizou ele mais anterior.
Na verdade, aqui é só para dar uma sensação, não necessariamente dor aqui. Em casa, vocês vão pegar deitada no pontinho. É porque eu não quero que vocês tenham dor depois. Né? Essa foi a nossa preocupação. Não, pode fazer sempre. Tá? Ó, que vai relaxar também. 2 coisas que nós queremos. A primeira, aquela primeira que está deitada, vocês vão procurar os pontos dolorosos, onde dói. Aqui, agora, a gente quer mostrar para vocês a sensação que fica no corpo, a importância de se movimentar e como a gente consegue se movimentar mesmo tendo dor. Tá? Então, esses pontos são alguns pontos estratégicos para a sequência que a gente quer fazer. Então, pode fazer que a tendência não é piorar a dor. Tá? A tendência, na prática, é aliviar e melhorar. Certo? Sempre deitado. Deitado. Tá? A gente não vai indicar fazer de pé, na parede, em movimento. Vai fazer deitado, parado, sinta ali a pressão, sempre em parte muscular que afunda. Tá? Se vocês deitarem em cima de osso, não vai dar certo, porque aí você não vai ter o relaxamento do músculo. A gente começou falando que o músculo ele faz uma contratura, né? Ele se retesa, como a gente gosta de falar. Então, a gente precisa fazer um movimento contrário. Tá? O mecanismo contrário. Certo? Tá? Então, agora é uma sequência que a gente vai passar para a gente conseguir evoluir com vocês e mostrar que o movimentar é importante. Quanto mais parado nós estivermos, pior vai ficar a dor. Tá? Isso. Tá bom? Todo mundo entendeu? Isquio, onde é o isquio? Tá? Nós temos o nosso quadril, a foto está ali na metade. Tá? A gente toca aqui na lateral, tem um osso, certo? Que é o osso lá em cima, ó, aquela curvatura. E aí nós vamos para o isquio, que é aquele osso que a gente que deveríamos sentar. Ninguém senta. Tá? E aí tem esse músculozinho bem na lateral e a gente vai colocar a bolinha ali. Passou dali. Conseguiu? Esse primeiro todo mundo conseguiu? Isso. E agora o de baixo da coxa um pouquinho para frente. Certo? Só para entender por que está fazendo isso. Né? Porque normalmente esses músculos são muito tensos. Né? Eles bloqueiam o movimento do coxo femoral. Bloqueiam o movimento de ilíaco. Então, quando a gente pede para sentar sobre o isquio, como tem essa contração, fica difícil de sentar, né? E essa mobilidade do movimento de articulação do quadril é importante quando a gente vai andar, a gente vai agachar, pegar coisas, né? Para a gente não, se estiver bloqueado aqui, a gente vai fazer movimentos completamente diferentes, e pode gerar dor, não é na coluna. Tá? Aí sentou na bolinha, certo? E aí a gente vai comparar um lado com o outro. Para começar a perceber. Né? Isso é um estímulo do quê? Um estímulo positivo para o cérebro. Começar a perceber. Tirem a bolinha. Como fica quando nós sentamos um lado e o outro? Um lado nós usamos a bolinha, outro lado sem. Como é que ficou a sensação? Isso. Parece que caiu mais relaxado. Percebemos melhor? Deu para perceber melhor o contato, o apoio? Isso. Isso é importante. O cérebro ele precisa começar a mapear. Lembra que a gente falou no começo? Ele precisa mapear. Ele não enxerga nada. Ele não enxerga que a gente está torto. De repente, alguém já chegou para vocês e falaram assim, nossa, por que você está meio torto hoje? Né? Comigo já aconteceu. E aí eu falo assim, meu Deus, o que deve estar alguma coisa errada? Então, o cérebro ele não mapeia isso. Ele mapeia outras informações. E a gente é que com a visão complementa. Então, a gente precisa começar a bombardear esse cérebro com estímulos positivos. Tá? Vamos repetir do outro lado? Para ficar igual? Para ficar, todo mundo sair reto aqui, né? Ele equilibrado. Vamos lá, primeiro. Achou a coxa, deslizou a bolinha até na lateral do ossinho e ficou um pouquinho. Isso. Achou o ossinho? Coloca ele lá, na lateral. Isso. Permaneça ali sem fazer força nenhuma. É permanecer ali. Isso. E sentindo aonde você está. Né? Que é importante você perceber ali para o cérebro captar aquela informação também. Né? A gente vai manter alguns segundinhos e, em seguida, a gente vai deslizar a bolinha para a anterior do ossinho, do isquio. No isquio, põe na lateral dele.
Não põe Toda nossa. vez não deveria ser, mas ele é sensível. Ele é sensível. Mas não que deveria ser, tá? Não põe em cima do ossinho, não. Põe na lateralzinha. Ok? Colocou na região anterior? Esquece do calor, hein? Colocou na região anterior? Esqueci do calor. Ok. Colocou, tira e agora compara. Tá. Igualou? Quase. Né? Ok. Deu certo? Ok. Isso é uma maneira também de fazer em casa para relaxar o músculo. E a gente também sempre associa o calor, né? Porque onde tem tensão, tem diminuição de circulação. Deixa eu fazer uma pergunta. Ok. Calor ou frio? Qual o melhor? Nossa, 100%? Alguém se beneficia com frio, com gelado? Nossa, se beneficia com frio. Na cabeça? Então, isso a gente percebe mesmo na prática, tá? Alguns preferem frio, alguns calor. Agora, segundo o mecanismo, o calor é o mais indicado para a parte muscular, tá? Então, se nós tivermos todo um princípio, né, uma lesão muscular, o calor, por isso que vocês sentem melhor, que o calor ele relaxa a musculatura. A musculatura. Ok? E o calor, para beneficiar mesmo, não é uma vez no dia, mínimo 4 vezes no dia. Tá bom? Então, se estiver no processo de dor, calor, tá? Para melhorar a circulação no local, 4 vezes no dia, 20 minutos. Tá bem? Então, pode deitar né, daquela maneira que a gente explicou, com o travesseiro, e pode pôr o calorzinho, né? Bumbum, aonde sente. Né? E não necessariamente só onde tem dor. Né? Normalmente, outras regiões também estão bem tensas. Ok? Divisão da... Por que tantas vezes assim? Para a gente gerar estímulos, tá? Relaxar o músculo, gerar estímulo, mostrar para o cérebro que a gente quer isso daí diferente, tá? Então, várias vezes por dia. Tentem dividir isso daí durante o dia, tá? Formas existem várias. Existem as próprias bolsas, né, aqueles de gel, existem as mantinhas térmicas. Hoje em dia, até adesivo que você cola na roupa. Então, fica 24 horas, 12 horas. Fica tipo, o dia todo. Dá para fazer, tá? Então, isso daí, a imersão, eu tenho a possibilidade de entrar numa piscina, numa banheira. Abuse e use. Pode ser. Pode ser. Também pode ser. É que a gente... pode ser. Então, aí a gente explicou o calor, a bolinha, né? E a gente tem outra maneira também de se fazer em casa, é a escova. Né? Tem uma automassagem, né? Bom, faz assim. Automassagem. A escova. Essa escova não é para parar no tanque, hein? Nem na pia. Foi automassagem, Vivi. Bom, eu passo. Tá bom. É assim, né? Quando a gente está com dor, fica uma região muito sensível, não é? Né? Às vezes a gente diminui até o movimento daquele membro, muda um pouco a forma de sentar, para não sentar em cima, porque senão gera dor, não tem isso? A região fica muito sensível. Então, uma maneira da gente começar a dar uma informação boa para o cérebro, né, que o toque não gera dor, né, é a gente começar a estimular essas informações. Então, a gente vai ter que bombardear o cérebro e falar, olha, isso aqui não gera dor. Né? Então, a escova ele é um estímulo que a gente pode dar para dessensibilizar. Isso, para diminuir a sensibilidade. Um outro benefício também da escova quando a gente vai passando, a gente vai notando que a pele vai ficando mais vermelhada. Né? A gente ativa a circulação também. A gente começa a irritar ali. Ativa a circulação. Imaginando que o músculo ele já está tenso. Né? O músculo já é tenso, tem diminuição de circulação. Então, a circulação vai ajudar também no relaxamento. E na apostilinha de vocês tem um mapinha, né? E que a escova pode ser feita no corpo todo. E isso aqui é muito bom. Tem escovas que são maiores, que dá para, né, para pegar mais áreas. Mas, assim, essa daqui já vai ajudar bastante. E a gente vai fazer assim, ó.
No sentido da fibra muscular, que a gente colocou aí no mapinha, além de dar a informação do sentido da fibra muscular, né, do sentido da contração, cada músculo tem a sua função, lembrou? Então, quando a gente dá essa informação, a gente está dando essa informação para o músculo e para o cérebro. Olha, é para cá, não é para cá retraindo, é abrindo. Né? Então, esse é um estímulo também positivo, e além do alongamento da fibra onde vocês estão trabalhando. Tá? Então, a gente construiu aqui uma sequencinha, devido a... o pessoal está com roupa, então não é possível passar no corpo todo. Isso vocês vão fazer em casa. Então, uma maneira para a gente fazer assim, rápido aqui, a gente vai fazer a base do crânio, sabe, aqui atrás, no ossinho. Né? A gente encontra a base do crânio, e colocou e fricciona. Vocês não vão fazer isso aqui, nesse momento. Não vão fazer isso. Tá? Pois, pode fazer você. Quando a gente coloca também, tenta manter o ombro mais relaxado, né, para não fazer o ombro lá em cima. Então, respira, solta o ombro e vamos lá. Fricciona a escova e dá um sentido tipo, de querendo abrir, né, mesmo com a fricção. Abrindo o espaço. Não, abrindo para cima ou para baixo. Isso, para cima ou para baixo. Isso. Vamos fazer em toda essa parte. Em toda a parte da... Isso. Faz assim. Aqui pode fazer. No sentido de abrir aqui. Ok? Nesse primeiro momento. Aí, depois, a gente pode fazer no sentido de puxar para cima. Aqui. Né? Não era a informação para o músculo? Ok. Na base do crânio. Isso. É de 5 a 8 vezes em cada região, tá bom? Não é para ficar... Mas se estiver bom e estiver relaxando, pode ficar mais, não tem problema. Tá? A segunda... Será que eu faço a segunda? Segunda parte. A gente estava aqui no crânio. Aí a gente vai passar aqui para o temporal, que é aqui. Ó. Pegou a linha do olho e aqui na lateral dos olhos. Uma região bem sensível, principalmente para quem tem dor de cabeça também. Né? Isso. Posicionou e fricciona. Fricciona. Isso. E pode fazer toda a região aqui, ó. Toda a região. E pode ir caminhando até atrás da orelha. Isso. Cuidado com os ombros, respira e vai percebendo. Tá? Cuidado para não dobrar a cabeça para um lado, para o outro. Mantém a linha e faz. Relaxando o ombro. Tá? E respira. É bom? Bom? Ok. Agora, aqui, na região anterior da orelha. A gente desce. Faz aqui também. Na região de ATM. Isso. Bom? Relaxa mais o ombro. Respira. Aquelas bem chatas, né? Ok. Agora vamos comparar um lado com o outro. Isso. Fecha os olhinhos e compara um lado com o outro. Que a gente fez. Ok. O que mais? Agora, só para a gente finalizar essa primeira parte. A automassagem. Pode deixar o cabelinho aí. Deixa o cabelo aí. Assim. O bracinho vai estar aqui apoiado, a mão aqui, certo? A gente vai distanciar um pouquinho o braço e com a outra mão, mas mantém aqui. Com a outra mão, a gente vai fazer um movimento de pinça. E a gente vai encontrar o músculo aqui atrás. Ó. Vai lá que vocês vão encontrar um cordão, é um músculo. Quando vocês encontrarem, faça um movimento para baixo. Vamos todo mundo fazendo, vamos lá. Para baixo. Pega, relaxa o ombro, para baixo. E vai fazendo. Isso. É isso. Pega o músculo e puxa ele para baixo, dando informação. Para quem tem muita dor no trapézio, aqui, né, que ele altera o sentido dele, esses músculos vão tensionar também. Então, é importante esse músculo ter um ponto fixo no sentido para baixo, para dar um apoio para esse aqui, para ele poder relaxar. Ok? Então, não só aqui, a gente está dando só um exemplo. Pode fazer no corpo todo, não tem problema. Tá bom?
Não tem? Para baixo ou para cima, depende do... Ok? Pode ser para baixo. É. E na mão pode ser no sentido de abrir os ossinhos. É muito bom também. Ok? Tem mais alguma coisa? É o cofre? Vocês vão ter a oportunidade de perguntar no intervalo outras dúvidas que vocês têm do exercício, tem mais exercício na apostila. A gente precisa dar uma parada para fazer o sorteio, né? Assim, então, antes de começar o sorteio, a gente vai passar um filme para vocês de uma empresa que chama Invel. E nós não sabemos se todos vocês conhecem, eles forneceram para nós o material, e vocês vão conhecer um pouco nesse vídeo para que serve esse material, para vocês poderem entender onde pode ajudar na dor. Então,